Glória a Deus, glória a Deus. Quero cumprimentar todos aí, amigos do Facebook, com a paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite, estamos de volta aí mais uma live. Eu queria chamar a atenção de todos vocês para nós compartilharmos este tema, este assunto que estamos aí, glória a Deus. Eu queria chamar a sua atenção para hoje nós falarmos do batismo com o Espírito Santo e com fogo, se ele é atual ou não. O que é que a Bíblia diz sobre isto? Primeiro eu queria pedir a todos vocês que estão me assistindo e irão me assistir, pode comentar, pode curtir e pode compartilhar esta live para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas, para todos conseguirem compreender com maior intensidade o assunto que iremos tratar hoje. E também eu queria convidar você aí, meus amigos do Facebook, meus irmãos em Cristo, para junto você ir lá no nosso canal no YouTube, PR. Reginaldo Santos. Vá lá, se inscreva lá, ative o sininho para receber as notificações do YouTube. Nós também estamos no YouTube lá fazendo um trabalho bem legal, é um canal novo e que precisamos da sua ajuda para compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Pois bem, cadê o povo de Deus? Cadê meus amigos do Facebook? Aí já temos alguns irmãos aí, amém. Vamos, o assunto de hoje, nos últimos dias tem se tornado polêmico, com a onda de pessoas aí buscando a teologia reformada, uma onda de homens e mulheres querendo se formar teologicamente, andando pela visão tradicional ou reformada ou calvinista, como queiram chamar. E daí eu queria, nesses poucos minutos que eu não vou fazer essa live muito grande, eu queria tratar deste assunto com todos vocês. Eu queria chamar a atenção de vocês para nós falarmos sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, se é atual ou não. Amém? E eu queria desde já chamar todos vocês, se puder e quiser me acompanhar, vamos manusear a Bíblia. Quero começar lendo um versículo, que este versículo tem trazido muitas polêmicas no mundo reformado, no mundo pentecostal não, no mundo reformado, tá bom? Capítulo 3 e o versículo 11, capítulo 3 e o versículo 11 do Evangelho de Jesus, que supostamente foi escrito por Mateus. Evangelho de Jesus, capítulo 3, versículo 11. Me acompanhe por gentileza e vamos tirar essa dúvida aí de muitas pessoas fazendo uso das escrituras sagradas. Versículo 11 está escrito: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pronto, é este versículo que eu queria usar como base para a gente tentar entender algumas coisas que está acontecendo aí
em nosso meio evangélico, falando sobre batismo com o Espírito Santo. Antes, deixa eu lhe dizer a você que eu pertenço a uma igreja pentecostal, sim, sou da Assembleia de Deus, sou pentecostal, porém deixar muito claro que não defendo aqui tese de igreja, eu defendo o que a Bíblia diz. Então vamos tentar o máximo possível compreender o texto bíblico, tá certo? E mais, eu não sou um pentecostal cego, eu não sou um pentecostal fanático, e eu não sou um pentecostal desequilibrado e muito menos menino. Tá bom? Deixei isso muito claro. Me considero um pentecostal clássico. Isso é importante dizer para que tenhamos o cuidado de forma bem cuidadosa para falarmos sobre este assunto. E o texto que nós lemos, nós queremos dizer a vocês que é um texto que tem trazido muitas contradições aí no mundo evangélico, especialmente pelos reformados. Porque esse texto, para os reformados, os calvinistas, melhor dizendo, a maioria deles, com poucas exceções, eles conseguem ver nesse texto dois tipos de batismo. Um é o batismo com o Espírito Santo, isto para os reformados. E o outro é o batismo do juízo, ou seja, os reformados que seguem a linha calvinista, eles entendem que aqui o texto mostra dois tipos de batismo, porque eles fazem uso do verso 12 para entender isso. Pois bem, só que é bom deixar muito claro que a palavra fogo aqui nesse texto, ele é um símbolo, é uma simbologia. O primeiro ponto é isso. E se formos ao decorrer da Bíblia observarmos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, vamos perceber que nós temos inúmeros acontecimentos vindo de Deus que envolve o fogo. A gente poderia citar aqui a sarça ardente, que é um exemplo. Poderíamos citar Elias lá no monte, quando clama por fogo, e Deus responde com fogo. A Bíblia diz que Deus é fogo, e até fogo consumidor. Enfim, há vários acontecimentos bíblicos que falam sobre o fogo, que envolve de uma certa forma o povo de Deus. O povo de Israel era guiado à noite por uma coluna de fogo, por exemplo. Então, a gente vai ver muita coisa que envolve essa questão do fogo. Por quê? Porque muitas vezes esse fogo é literário, mas neste caso aqui, este fogo é símbolo, é simbólico. Então, quando a Bíblia diz, e daí nós podemos dar uma olhadinha melhor no grego, para conseguirmos entendermos isso de forma mais clara. Mas, quando a Bíblia diz que Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, não existe um segundo batismo. Aqui é um único batismo. Quem ensina que é dois batismos está errado. Aqui é um único batismo. Por quê? Porque o texto é claro. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Não faz separação do texto. O texto não está separado para entendermos aqui que tem dois batismos como os reformados ensinam. Pelo menos a grande maioria. E o que significa fogo aqui, irmão Reginaldo? Se o fogo nesse texto não é o segundo batismo. E o que é o fogo aqui? Antes de a gente comentar sobre este fogo, o que ele realmente é, precisamos fazer uma colocação.
Os reformados podem até estar errados, e eu acredito que estão, quando afirmam que este fogo é um batismo para juízo. Sou contra essa visão. O texto não revela isso. O fogo do versículo 11 e o fogo do versículo 12 são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. O fogo do versículo 11, ele é um fogo que purifica. Ele é um fogo purificador. E é dado a todos que recebem o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, eles vêm juntos. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo também recebe o fogo do Espírito Santo. E este fogo, ele vai trazer uma purificação do indivíduo que está recebendo. E não como os reformados afirmam que, detalhe, quando eu falo reformado, não são todos, que esse fogo é um juízo. Quando eles pegam e lêem esse versículo aqui, o versículo 12, eles dizem o seguinte: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Então eles confundem o fogo do versículo 12 do capítulo 3 de Mateus com o fogo do versículo 11. São dois fogos diferentes. O fogo do versículo 11, já falei, vou repetir, é uma simbologia, claro, mas fala de purificação de quem está recebendo o batismo com o Espírito Santo. Este fogo do versículo 11, nada mais, nada menos é isto. Mas o que é que não é fogo do Espírito Santo aqui? Vou dizer, hoje no meu pentecostal, existe uma bagunça. Infelizmente, perdemos um pouco da nossa identidade pentecostal. Por quê? Porque as pessoas têm linguagem de se expressar quando supostamente recebe o batismo com o Espírito Santo. Eles afirmam que foram queimados, tostados e o que mais? Me ajuda aí, gente. Tem tanta linguagem que tá sentindo um fogo queimando tudo por dentro. É algo dessa natureza. Bem, biblicamente o fogo não queima ninguém. Biblicamente o fogo não está destruindo nada. O fogo simplesmente, no batismo com o Espírito Santo, está purificando quem está recebendo aquele batismo. Além dessa bagunça pentecostal sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo, precisamos entender um outro detalhe. O batismo com o Espírito Santo também não é regeneração. Dois erros já estou citando contra a teologia reformada ou contra alguns teólogos reformados. Por quê? O primeiro erro é quando os reformados afirmam que esse fogo é o juízo. Ou seja, quem é batizado nesse fogo será lançado no inferno e sofrerá os danos. Eles ensinam isso mais ou menos. E o segundo erro é quando eles afirmam que o batismo com o Espírito Santo é a regeneração. Ou seja, quando uma pessoa aceita Jesus, recebe o Espírito Santo como morador de sua casa, de seu templo, que é o seu corpo, ali já é o batismo com o Espírito Santo. Esta é a tese troncha dos reformados. Para ele, o batismo com o Espírito Santo dá-se no momento da conversão e da regeneração. E que na verdade também não é isso. O batismo com o Espírito Santo e regeneração são duas coisas distintas. Claro que a regeneração vem em primeira instância. E consequentemente, quem é regenerado pode sim receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então assim, não é verdade quando você vê no YouTube e você vê em outros meios de comunicação nas redes sociais, como Instagram, ou Facebook, enfim. Quando você ouvir alguém dizer que esse fogo do versículo 11, que este fogo do versículo 11 do capítulo 3 de Mateus
um batismo de juízo, não acredite. Isso é uma falsa interpretação do texto. E quando você ouvir também dizer que o batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento, também não acredito. Não acredite nisto, porque também é uma teologia falsa. Infelizmente, os nossos irmãos reformados erram quando interpretam sobre o batismo com o Espírito Santo, pelos simples fatos deles não acreditarem na atualidade dos dons espirituais e do batismo com o Espírito Santo. Então, esse é os dois primeiros pontos que eu quero mostrar para vocês, que o batismo com o Espírito Santo é algo que nós recebemos da parte de Deus, e nós iremos ver ao longo dessa live o que ele é realmente, para entendermos melhor. Então, nesse texto, em Mateus capítulo 3, versículo 11, o batismo com o Espírito Santo e com fogo é a mesma coisa, não se separa, tá certo? Quem recebe o batismo com o Espírito Santo também recebe o fogo do Espírito, porque o fogo do Espírito nesse momento está fazendo um processo de purificação em quem está recebendo este batismo, e não, como diz o reformado, é um juízo, tá bom? E também não é regeneração. Regeneração é o novo nascimento, dá-se na conversão, dá-se quando alguém aceita Jesus, é diferente. Pois bem, revendo esses erros dos nossos irmãos reformados, calvinistas, e reconhecendo também os nossos erros pentecostais, porque existe muito fanatismo no meu pentecostal. É muita bagunça. É gente que voa, é gente que pula, é gente que quebra banco, é gente que dança, é gente que mexe, é gente que grita, é gente que atrapalha o culto. Gente, está errado isso. Está errado. Tomem cuidado. Não vamos tornar isso uma coisa fútil. Infelizmente, em muitas igrejas pentecostais, o batismo com o Espírito Santo está sendo desvalorizado. E muitos já não estão acreditando mais nesta doutrina por causa dos bagunceiros, por causa dos suportes para pentecostais. Mas eu convido a você para ser um pentecostal clássico, que entenda a palavra de Deus, que leia a palavra de Deus, que compreenda a palavra de Deus e que entenda o que é realmente batismo com o Espírito Santo. Amém? Pois bem, vendo isso, é bom deixar claro que o batismo com o Espírito Santo não é algo simplesmente do Novo Testamento. Se formos observar ao longo do Antigo Testamento, nós vamos ter no mínimo 3 pessoas que falam sobre isto. Salomão, ele fala sobre este avivamento espiritual, esse batismo, no capítulo 1 e versículo 23 de Provérbio. Salomão traz isso para nós. Depois vem Isaías, e isto em nossa ordem, como está a nossa Bíblia. Cronologicamente, não. Mas em seguida vem o profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 11, falando sobre o mesmo batismo com o Espírito Santo, falando sobre línguas estranhas. Isaías também faz menção por inferência textual no capítulo 43 e no versículo 3 de seu livro. Mas o profeta que traz de forma mais evidente e mais clara, de fato mesmo, é o profeta Joel, no capítulo 2 e versículo 28. Joel ali, usado por Deus e inspirado por Deus, ele nos traz a promessa desse batismo. Ele diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Em versão mais próxima do original, ficaria assim: Deus
derramaria do seu Espírito sobre toda a humanidade. Então, é uma promessa feita também no Antigo Testamento. Aí quando a gente sai do Antigo Testamento, chega João Batista aqui no capítulo 3, reforçando essa ideia. Daqui a pouco chega o Senhor Jesus também, tanto em Lucas capítulo 24, versículo 49. Jesus diz, reforçando sobre a promessa do Pai: ficai em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder. Palavra de Jesus. E é interessante notar ainda que além de Atos 24 e 49, nós iremos ter também Atos, capítulo 1, versículo 4 e 8, quando Jesus diz aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo. A expressão "e sereis batizados com o Espírito Santo" surge no texto. Aí, infelizmente, existem pessoas que ignoram essa questão. Aí entra a outra questão. Todos os teólogos, seja pentecostais ou reformados, concordam em uma coisa: que o livro de Atos é um livro transitório, teologicamente falando. É um livro que começa a história da igreja, mas não termina a história da igreja. A história da igreja continua até os dias de hoje. É um livro transitório. Aí, quando chega nessa tecla, batismo com o Espírito Santo, aí os reformados anula, diz que ficou no passado. Peraí, se Atos é um livro transitório, por que isso ficou no passado? Vamos lá. Além do mais, nós precisamos compreender que essas promessas feitas por Salomão, por Isaías, por Joel, por Jesus, por João Batista, se cumpriu, como todos sabem, num dia de Pentecoste. Mas é interessante notar, e daí convido você para deixar sua Bíblia aberta, porque nós iremos tentar aqui falar alguma coisa sobre o dia de Pentecoste. É importante notar que no dia de Pentecoste houve algumas coisas miraculosas, algo sobrenatural de Deus. Primeiro que havia ali em Jerusalém 120 irmãos reunidos, entre homens e mulheres, e talvez até crianças, não sei. Mas assim, havia 120 pessoas, certo? E é muito claro o texto de Atos capítulo 2, e daí é bom a gente ler para não cometermos erros, e espero que você me acompanhe. Diz que, cumprido o seu dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Escute bem. Aquele som, aquele barulho que os apóstolos, aqueles 120 irmãos ouviram, como um vento impetuoso, encheu a casa. Eles foram tomados. Quando chegar no versículo 3, aí é o que o texto diz: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Vamos abrir aqui um detalhe interessante. Aí vem os críticos reformados e tantas outras pessoas dizer que língua aqui não é língua estranha, é dialeto. E o que é dialeto? Dialeto é uma língua ou uma linguagem própria de um país. No grego a gente poderia chamar de glossa, ou glossário, ou glossária, ou seja, um idioma. Cada país tem o seu dialeto. Então, a palavra língua no Novo Testamento, esta palavrinha língua, surge no mínimo só no Novo Testamento 33 vezes.
E toda vez que você for pegar o dicionário para procurar o significado de língua, a ideia, no grego, é glossa. Então, a ideia dos intérpretes desse texto, especificamente, é que ali houve um batismo com o Espírito Santo, sim, mas todos falaram em dialeto, e aí eu concordo. Tá um ponto que eu concordo. Realmente, ali havia algumas nações, ou melhor, todas as nações que havia naquela época, povos de todas as nações estavam ali. E quando o Espírito Santo desceu e batizou os 120, é interessante notar que os 120, entre eles, uns falavam em egípcio, outros falavam em grego, outros falavam em latim, outros falavam em hebraico, né, aramaico, porque na verdade a língua dos discípulos, dos apóstolos, nesse momento não era mais o hebraico. A língua original de todos ali era o aramaico. O aramaico era a língua usada naquele momento, que era a língua que Jesus falava. Então, naquela situação, naquele episódio, aquelas pessoas de outras nações viram os discípulos, os apóstolos, aquelas pessoas falando na sua própria língua. Aí eles acharam uma coisa maravilhosa e espantosa. Por que acharam espantoso? Porque homens galileus, pescadores, ex-cobradores de imposto e tantos outros, eles eram pessoas até pobres, pessoas humildes, que nunca tiveram bons estudos, eram leigos, não tinham formação acadêmica, a maioria deles poderíamos tirar aí um ou dois que tivesse alguma formação, entre aspas, que conhecesse um pouquinho mais da lei, mas assim, a maioria deles tinha pouca leitura, tinha uma pouca formação, eram pessoas pobres e humildes, a maioria pescadores. E agora esses homens, de uma forma sobrenatural, começaram a falar, que eles, como eles falavam em aramaico, agora eles estavam falando em latim, falando em grego, falando, enfim, em todas as línguas que ali havia. O milagre está aí, gente. O milagre está aí. A partir desse momento que foram batizados com o Espírito Santo e eles começaram a falar, o texto é claro, o versículo 4 diz que eles falavam esse dialeto conforme o Espírito Santo concedia. Então eles falavam dialeto sem conhecer. Ou você acha que Pedro estava, digamos, que Pedro estava falando latim e sabia o que estava falando? Não, para Pedro era estranho. Para Pedro era uma língua estranha. Poderia não ser estranho para alguém que falasse latim ali naquele meio daquele povo. Ou João, digamos que João ali, digamos, posição, não estou dizendo qual língua ele falaram. O que eu estou dizendo é que João chega ali no meio das pessoas e agora começa a falar uma língua egípcia. Como é que João ia falar isso? Nem João está entendendo, porque ele não compreendia a língua egípcia, mas ele estava falando. Quem era do Egito entendia. E eles ficaram maravilhados, porque mesmo sem ter estudado, conseguiam falar. Ou seja, para os apóstolos, para os discípulos que recebeu o batismo com o Espírito Santo, aquelas línguas eram mais do que dialeto, eram mais do que glossa, eram mistérios, porque eles não entendiam o que falava. Agora, quem ouvia, esses sim entendiam o que falavam, o que eles falavam. Essa é a diferença. Aí aqui eles usam esse fundamento para tentar dizer que foi só isso e acabou. Não existe mais batismo com o Espírito Santo hoje. A ideia dos reformados é que batismo com o Espírito Santo não existe mais. E usa essas expressões que eu estou falando para você, que aqui a língua foi humana, entre aspas. O dialeto compreendido foi humano.
Mas o milagre não, o milagre foi concedido pelo Espírito Santo, o batismo veio do Espírito Santo, isso é fato. Glória a Deus. Vamos lá, mais um pouquinho adiante. Se olharmos para o texto, ou melhor, os textos no decorrer de Atos dos Apóstolos, vamos ver isso se repetir algumas vezes. Vamos sim. Em Atos, ali o Espírito Santo foi derramado sobre os judeus, especificamente. Certo? Mas quando a gente chega no capítulo 8 de Atos, também os crentes de Samaria receberam. Se você ler o capítulo 8 de Atos, você vai perceber que houve batismo com o Espírito Santo e manifestação de línguas nos crentes de Samaria. Se você continuar lendo Atos, no capítulo 10 de Atos, você vai ver que houve batismo com o Espírito Santo nos crentes gentios. Quando Pedro prega para Cornélio e sua família, e eles se convertem, são batizados com o Espírito Santo e falam línguas. E na minha opinião, e o que eu entendo do texto do capítulo 10, as línguas ali não era mais dialeto. As línguas ali era concedida pelo Espírito Santo, da forma que ele concede hoje a quem recebe batismo com o Espírito Santo. Ainda mais quando a gente chegamos no capítulo 18 de Atos, melhor, no capítulo 9 nós vemos a convenção de Saulo, ou Paulo. Ananias vai lá, ora por ele, as camas da cegueira caem, e ele também recebe o batismo com o Espírito Santo. É muita prova. A gente chega no capítulo 18, a gente encontra um tal de Apolo e outras pessoas que servia a Deus e era batizado no batismo de João Batista. É interessante que esses homens ainda não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Paulo foi lá, colocou as mãos sobre ele, orou, e logo eles foram batizados e falaram em línguas também. E agora? Lá em Atos 2 era dialeto. E depois? Então, ao decorrer do livro de Atos, você vai encontrar a continuação do batismo com o Espírito Santo e o dom dado pelo Espírito Santo. E todos que recebiam o batismo com o Espírito Santo falavam em línguas, seja dialeto ou uma língua misteriosa com Deus. Mas algum tipo de língua eles falavam. O fato é esse. Por isso que nós pentecostais clássicos entendemos que o batismo com o Espírito Santo vem acompanhado com o dom de falar em outras línguas, línguas misteriosas. E daí compreendemos que as línguas é um sinal de quem é batizado com o Espírito Santo. Se formos procurando na Bíblia um versículo assim, as línguas estranhas é um sinal, não vamos encontrar. Mas é claro e evidente que todos que foram batizados com o Espírito Santo falaram em línguas em seguida. Ou seja, se falar em língua, o batismo com o Espírito Santo sempre foi acompanhado com o dom de língua, seja esse dialeto ou língua misteriosa. Então, as línguas estranhas são um sinal, sim, do batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Agora entra outra questão muito importante e precisamos saber de outro ponto que muito se esquece. Quando nós falamos sobre línguas estranhas, para que serve línguas estranhas? Para que as línguas estranhas servem? As pessoas vão lá para Coríntios, capítulo 14, buscar logo para que serve línguas estranhas, para tentar inibir. Tem pentecostal aí agora, pentecostal que está querendo calar o mover do Espírito Santo, acabar. Também não é assim. Há dois extremos que não podemos seguir. O primeiro é virar uma bagunça, e o segundo é deixar uma igreja uma geladeira, uma barra de gelo. Não podemos. Temos que ter um equilíbrio, nem uma coisa nem outra, encontrar um equilíbrio.
O que é línguas estranhas? Melhor, para que línguas estranhas serve? No mínimo eu citaria 5 coisas. 5. Pela qual as línguas estranhas servem. Se percebermos com cuidado, e daí eu convido você para acompanhar a Bíblia. Convido você para acompanhar a Bíblia, porque é bom a gente acompanhar a Bíblia. Veja bem, se nós formos acompanhar com cuidado, vamos perceber que as línguas estranhas, de acordo com o profeta Isaías, no capítulo 28, a partir do versículo 9 em diante, quando chega no versículo 11 e versículo 12, iremos perceber que o profeta Isaías diz que as línguas misteriosas faladas lá no dia de Pentecoste serviram para descanso e refrigério. Foi Isaías que disse isso, não é eu que estou inventando não. Isaías disse que aquelas línguas lá no dia de Pentecoste serviam para descanso e refrigério. Então, descanso e refrigério, 2 coisas que Isaías revela sobre língua estranha. Mas temos mais sim. Além disso, há línguas estranhas, de acordo com o capítulo 2 de Atos. Veja o que você vai perceber, é interessante. As línguas estranhas também falam das grandezas de Deus. Capítulo 2 e o versículo 11, a última parte do versículo diz que eles falavam em línguas, ou melhor, as línguas que eles falavam estavam falando nas grandezas de Deus. Ou seja, as línguas estranhas manifestam a grandeza de Deus. É o terceiro ponto. O quarto ponto é o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando o apóstolo Paulo afirma que línguas estranhas, mistério, não edifica, entre aspas. Calma aí. As línguas estranhas não edificam a igreja se não tiver interpretação. Tá certo? Porque se tiver interpretação também edifica a igreja. Mas se não tem interpretação, as línguas estranhas ainda edifica quem fala. É a Bíblia que diz, gente. Eu não posso excluir isso. A Bíblia diz que a línguas estranhas, mistérios, edifica aquele que fala em mistério. É o quarto ponto. E por último, já falei, as línguas estranhas são e é um sinal do batismo com o Espírito Santo. É um sinal. E isso a gente vê ao decorrer da história, tanto em Atos como atual da igreja. Todos que recebem batismo com o Espírito Santo, necessariamente é preciso falar em algum tipo de língua estranha, seja dialeto ou em mistério com Deus, tá bom? Então, são 5 coisas que línguas estranhas servem, 5 coisas. Mas além disso, irmão Reginaldo, além disso, nós precisamos observar ainda alguns detalhes sobre o capítulo 14 de 1 Coríntios, e convido você para abrir lá a sua Bíblia, se você puder e quiser. Vejam bem, capítulo 14, Paulo começa a dizer assim, ó: segue o amor e procurai com zelo. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Peraí, os reformados diz que aquelas línguas de Atos lá era humana, porque era dialeto. Mas se esquecem que lá eles falavam dialeto, mas concedido pelo Espírito Santo. Só que aqui em 1 Coríntios, capítulo 14,
A Bíblia já começa a dizer assim: procurai com zelo os dons espirituais. Glória a Deus. O nosso irmão Ismael de Oliveira, Paz do Senhor, amém, meu querido, varão de Deus. Quem fala aqui é irmão Ismael de Oliveira, que mora aqui em Conceição da Boa Vista e ora por nós, em nome de Jesus. E também, para ver se todos... Não entendi muito, meu querido, mas amém, vamos orar pela sua vida assim, em nome de Jesus. Então, Paulo ensina a igreja de Corinto dizendo que os dons do capítulo 14 revelado não são humanos. Não são humanos, são concedidos pelo Espírito Santo. Porque são dons espirituais. E como é que vem um teólogo dizer que isso não existe? Que isso ficou no passado? E quando aconteceu, foi algo humano? Gente, isso é até um pecado desmentir o que a Bíblia diz. Continuando, verso 2 do versículo 14. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Olha aí, olha aí. E tem gente ignorando isso. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios com Deus. Está me entendendo? O Espírito Santo dá esse dom a quem é batizado com o Espírito Santo. E quem recebe o batismo com o Espírito Santo agora fala novas línguas. Línguas estranhas. Mistério. Que o homem não entende. Porque ele fala em mistério com Deus. Com Deus. Quem escuta línguas estranhas pode ser edificado se o mesmo Espírito, se utilizando da mesma pessoa ou de outra pessoa, interpretar aquelas línguas misteriosas. Aí sim a igreja é edificada. Mas na continuação, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Aí eu faço uma colocação intrigante e interessante aqui. O dom de profecia edifica, exorta e consola, correto? Mas você sabia que o dom de línguas estranhas, junto com o dom de interpretação, tem a mesma função do dom de profecia? Então, eu falei 5 pontos para que a língua estranha serve. Eu vou acrescentar uma coisinha. Eu acrescento dizendo que, se tiver interpretação, as línguas estranhas estão no mesmo nível de profecia. Então ela serve para exortar, ela serve para edificar e ela serve para consolar. Você entendeu o raciocínio de Paulo? O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Escute isso. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que eu falo línguas estranhas. E não, a não ser que também interprete para que a igreja receba o quê? A edificação. Você que é reformado de carteirinha aí no bolso, se você queira ou não, acredite ou não, aceite ou não, escute isso. O batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia do Pentecoste. E sabe quando é que ele vai encerrar a sua última etapa? No milênio. No milênio. A profecia de Joel, o capítulo 2 de Joel e o versículo 28 se divide em 3 pontos: Pentecoste, grande tribulação e milênio. Ou seja, nós estamos passando todo esse período recebendo a mesma coisa que os apóstolos receberam. E irmão, e para eu receber esse batismo, faço o quê?
ora, consagra a tua vida, pede a Deus, busca com zelo, crê que Ele é capaz de fazer. E querendo Ele, Ele te batizará. Agora, há pentecostal que diz que quem fala línguas estranhas estão falando língua dos anjos. Epa, cuidado com isso. Aí é outro erro dos pentecostais. Quem fala línguas estranhas não fala as línguas dos anjos. A última vez que nós vemos a expressão língua dos anjos, a última vez que vemos a expressão língua dos anjos, está no capítulo 13 de 1 Corinto. A ênfase do capítulo 13 não é os dons e nem a nada, a ênfase ali é o amor. Paulo disse assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Não tem nada a ver. Quem é batizado com o Espírito Santo está falando língua de anjo. Não tem nada a ver. Eu quero deixar uma coisa muito esclarecida aqui para você. A Bíblia não revela isto. Os dons espirituais, o dom de língua ou o dom de variedades de língua concedido pelo Espírito Santo, não tem nada a ver com a linguagem de anjo. É algo concedido só pelo Espírito Santo. E somente Deus entende, compreende, conhece isso. Não é para anjo não. A língua de anjo é um, a língua de humano é outro, e as línguas concedidas com os dons espirituais são mistérios, compreendido e sabido só por Deus. E Ele, querendo fazer nós compreendermos e entendermos, Ele concede sua interpretação. Aí é outra coisa. Então, não entre nesse exagero. Quem é batizado com o Espírito Santo não fala a língua de anjos. Não fala as línguas dos anjos. Essa expressão, língua dos anjos, não tem nada a ver com os dons espirituais. Tá certo? Paulo faz comparação e valoriza o amor acima de qualquer coisa, inclusive dos idiomas angelicais. Tá bom? Fica aí esse meu alerta. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou encerrar para o vídeo não ficar maior do que já está. Mas assim, lembre-se disso. Quando você for lá no YouTube, e ver alguma pessoa tentando destruir as doutrinas pentecostais, tome cuidado. Porque os calvinistas está perseguindo isso a todo custo. São os reformados, eruditos que se chamam. Mas tome cuidado com isso. Leia a Bíblia. Vá consultar as Escrituras. Porque nas Escrituras você encontra resposta para tudo. Tá certo? Então, antes de você obedecer um pastor, antes de você obedecer um presbítero, antes de você obedecer um teólogo, um professor, consulte a Bíblia. Procure saber que o que ele diz está correto. Se estiver correto e a Bíblia confirma isso, ok, vai debaixo da bênção. Mas se eles estiverem errados, seja pastor, seja presbítero, seja quem for, deixa ele ir embora só. Tá certo? Fique com as Escrituras. É melhor para você, para mim, para nós. Jesus disse: errais não examinando as Escrituras. Então o fato de eu não examinar as Escrituras já cometo um erro. Por isso que existem muitos teólogos que estão hoje querendo destruir as doutrinas dos dons espirituais. Porque a Bíblia nos revela que ela é atual, sim. Glória a Deus, ela é atual, sim. Louvado seja o Senhor. Deu um problemazinho aí, mas já voltamos. Então, entenda isso definitivamente. Lembrando, para encerrar, no capítulo 3 de Mateus, versículo 11,
quando João Batista disse que Jesus batizaria com Espírito Santo e com fogo, aquele fogo ali não é juízo. Aquele fogo ali é símbolo do Espírito Santo e representa a purificação do Espírito em quem recebe o batismo. Tá certo? Agora, o fogo do versículo 12 do capítulo 3 de Mateus, este sim representa ali juízo. Então, e o batismo com o Espírito Santo e com fogo anda junto. Não acontece separadamente, tá certo? Outra coisa que não é verdade é que o batismo com o Espírito Santo é regeneração. Não. Regeneração é o novo nascimento. É a conversão. Tá certo? E o batismo é consequência disto. Põe sua cabeça para compreender. Agora um recado para os pentecostais bagunçados, porque existe pentecostal palhaço, infelizmente. Existe pentecostal palhaço. Existe pentecostal que faz da congregação um circo. Existe pentecostal que vê anjo, que vê arcanjo, que vê querubim, que vê serafim, que vê Jesus, que vê... É tanta coisa que ele vê que... Tome cuidado você que é assim. Vá ler a Bíblia. Tem equilíbrio. Aprenda a entender os dons espirituais. Essa bagunça que estamos vendo aí. Tem um monte de crente rodando a baiana da igreja dizendo que é Jesus. Dizendo que é Espírito Santo. É tanta coisa troncha que você não tem ideia. Profetadas, profecia. Existe hoje até profecias satânicas e diabólicas dentro da igreja. Tome cuidado com isso. Tá certo? Isso é muito sério. Nós, em outro momento, faremos uma live sobre profecias divinas, vindo de Deus, profecias diabólicas e profecias humanas. Outro dia a gente conversa sobre isso. Mas tome cuidado, você que é pentecostal bagunceiro, gosta de quebrar banco, gosta de derrubar caneco d'água no chão, você que corre da igreja, que marcha, que pula, que grita, que berra, que... Não precisa disso. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então tome cuidado. E também não precisa... o culto... O nosso culto pentecostal, nas Assembleias de Deus, são 2 horas de culto. Pelo menos aqui em Pernambuco. Então, vamos saber dividir as coisas. Temos 1 hora de louvor. 1 hora de louvor. Tem igreja que até tem mais, né? Mas assim, normalmente é 1 hora de louvor, de 7 às 8, louvor. O meu conselho para você é, nesse período, está sentindo em falar línguas estranhas? Fique à vontade, fale mesmo. Agora, a partir do momento que começar a ministração da palavra de Deus, se controle, tenha equilíbrio, coma a palavra, aprenda a palavra. Não vai dar um de profeta não, tá certo? Não vai gritar no meio da igreja, não vai pular. Segure. Ai, irmão, eu não posso falar uns estranhos quando pastor, presbítero, sei que estiver pregando. Pode. Pode. Mas a quem você vai edificar nesse momento? O momento de edificação agora é da palavra, não do dom profético, nem do dom de língua. E até porque se você fala línguas estranhas em alta voz nesse momento, você só vai atrapalhar os irmãos. Só você será edificado e outros que estão querendo ouvir a palavra não vão conseguir. Então tenha equilíbrio. Ponha ordem no seu culto. O nosso culto não pode ser irracional. Paulo disse no capítulo 12 de Romanos que o nosso culto tem que ser racional, ou seja, com raciocínio, com equilíbrio, com ordem. Por isso que ele disse, fazei tudo com ordem e decência. Então vamos oferecer a Deus o nosso culto, nosso melhor culto, tá certo? E saiba que o dom de língua, que o fogo, que o batismo com o Espírito Santo aconteceu num dia de Pentecostes. Sabe quando vai encerrar? No milênio. E significa que hoje é atual sim.
O batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais é atual, sim. Só tomem cuidado, porque Satanás está por aí também falando línguas estranhas, imitando e até batizando crente por aí. Cuidado com esse negócio aí, isso é muito sério, tá bom? Agradeço a sua atenção. Esta foi a nossa live. Eu queria pedir que você pode deixar aí o seu comentário. Comente, deixe sua curtida, bem legal, bacana. Mas especialmente, compartilhe essa live para a gente alcançar o maior número de pessoas que talvez alguém não conheça isto. Se você conhece, glória a Deus. Mas possa ser que você conheça alguém que não conheça este assunto e está sendo levado aí por ventos de doutrinas erradas. Então, compartilhe esta live para que chegue a tantos outros, assim como chegou até você, tá bom? E mais uma vez, eu peço a você, por gentileza, me ajude lá no YouTube. Meu canal no YouTube é um canal novo, tem poucas coisas lá ainda, mas nós iremos chegar com mais força no YouTube também. Então vá lá, se inscreva no meu canal. O endereço é pr.reginaldo Santos. Aí você vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like nos vídeos que já tem, me acompanha, me segue, compartilha e a palavra de Deus será divulgada. É uma forma de nós usarmos as redes sociais para divulgar a palavra de Deus. Facebook, Instagram, YouTube e tantas outras coisas, tá bom? Então vamos aproveitar e vamos divulgar a palavra de Deus pelas redes sociais. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, viu? E ore por mim, pela minha família. Forte abraço, boa noite e até a próxima.